Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo amanhã às 16 horas para enfrentar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no estádio Newton Santos. É o clássico vovô, o mais antigo do Brasil. Falo um pouco a respeito do jogo neste vídeo, mas continuo repercutindo também as falas do técnico Luiz Castro na coletiva concedida ontem à imprensa no CT do Glorioso e trago para vocês imagens exclusivas do agora polêmico gramado do Espaço Lonier. Separo em 3 partes a resposta do técnico Luiz Castro ao canal Fabiano Bandeira. Antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, é simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar dos 38 mil. Depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, antes de mostrar para vocês imagens exclusivas dos gramados do CT, eu separo aqui em 3 partes a resposta do Luiz Castro ao canal Fabiano Bandeira. Eu perguntei a ele a respeito da implementação de novas ideias e absorção do grupo, porque o Botafogo jogou numa segunda-feira num sistema contra o Avaí. Na quinta-feira seguinte, o Fogão estava jogando contra o São Paulo com 3 zagueiros. Em muitos momentos, no momento defensivo, o Botafogo fazia uma linha de 4 com os 3 do miolo de zaga e um ala preso nessa última linha. Na linha do meio, o ala do lado oposto preso e 2 volantes ao lado de um extremo pelo outro lado. Assim, o Botafogo fazia em muitos momentos 2 linhas de 4. Em algum momento também fazia linha de 5. Mas a linha de 5 foi muito mais explorada contra o Internacional após a expulsão do Felipe Sampaio, com os pontas fazendo o papel dos alas. Então eu quis saber do Luiz Castro como foi, segundo a percepção dele, a absorção do grupo para todas essas mudanças. O Luiz Castro, num primeiro momento, falou a respeito de vontade. E não adianta o jogador ter apenas vontade se não for inteligente. Confira. Luiz, bom dia. Entre o jogo do Avaí e o jogo do São Paulo, você teve poucos dias para trabalhar, implementou um novo esquema. Como você disse, já houve uma variável com relação ao jogo contra o Inter. Contra o São Paulo, às vezes marcando com linha de 4 com os 3 zagueiros, segurando um ala, aí o outro ala ficando na linha do meio. Contra o Inter, por conta da expulsão, muitas vezes os pontas fazendo papel de alas também, naquela linha de 5. Como foi a absorção do grupo em relação às suas ideias e principalmente no último jogo que você saiu também muito cedo do campo? Os jogadores, quando têm há uma salta aos olhos de toda a gente, muitas vezes é a vontade que o jogador tem em campo. Isso é o mais fácil de observar. Agora, o mais difícil de observar é se essa vontade está de acordo com o que é exigido taticamente e que o jogo está a pedir. Esse é o problema, muitas vezes. Muitas vezes as pessoas gostam muito de um jogador pela vontade que tem e o seu treinador não gosta tanto do jogador porque os jogadores têm muita vontade, mas não sabem onde colocar tanta vontade e às vezes colocam a vontade de forma tão errada no campo que põe em causa todas as outras vontades de todos os outros jogadores. Pois é, galera, eu penso, em cima dessa primeira fala do Luiz Castro, naquele volante brucutu, e aqui eu não estou citando alguém especificamente, mas aquele jogador que tem muita volúpia, muita disposição, um preparo físico invejável, mas fica correndo pelo campo, perseguindo jogadores e deixando brechas onde ele deveria estar. O Luiz Castro, claro, prima pela vontade dos atletas, mas também pela inteligência. Essa vontade tem que ser colocada em prol do grupo e não de qualquer jeito. E ele segue me respondendo, questiona a respeito de qual ponto eu quero que ele fale novamente. Eu falo sobre a absorção dos jogadores, aí ele cita a inteligência dos atletas e começa a caminhar para outro lado também. Fala que precisa de tempo para que haja uma consolidação das novas ideias, para que os jogadores entendam com mais clareza o que ele pede. Confira. Aquilo que me disse, foi aquilo que me perguntou, foi como é que eu... Como você viu a absorção dos jogadores? A absorção dos jogadores. Os jogadores, quando são inteligentes e quando são estáveis emocionalmente,
estão preparados para correr diferentes caminhos. Nós precisamos de sustentar muito aquilo que pedimos aos jogadores, mas os jogadores são muito plásticos naquilo que nós lhe pedimos, eles respondem de forma muito rápida. Agora precisamos de tempo para sustentar muitas dessas coisas que pedimos. O que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes, de jogo para jogo, há variação de rendimento, durante o próprio jogo há variação de rendimento, porque esses princípios que nós pedimos aos nossos jogadores, eles não estão alicerçados de uma forma muito forte e que normalmente é construída ao longo do tempo. É esse o perigo que nós temos neste campeonato. Então, Luiz Castro citando até no fim dessa segunda fala as dificuldades do campeonato brasileiro. E ele vai para a conclusão da resposta falando a respeito do projeto. Ele leva para esse lado, ele caminha para isso. Não foi prometido a ele um projeto de 2 dias, não foi prometido ao Luiz Castro um projeto de 2 meses. Por isso é que nós, quando falamos, sabe, eu quando falo em projeto, eu falo em tempo, eu nunca falo em resultados, porque sei bem aquilo que quero e aquilo que devo dar ao Botafogo. Aliás, para a maioria das pessoas estarem as coisas muito alicerçadas em resultados, a primeira pergunta que fizeram ao Textor foi se tinha pensado em me demitir, porque realmente para a maioria das pessoas projetos são resultados e eu também tenho que viver em função do contexto e agora percebo que sim, percebo que os projetos são resultados de forma bastante... não que o resultado não seja importante para mim, já vos disse, eu vivo de resultados, quero ganhar sempre, quero ser campeão sempre. Nos últimos anos da minha carreira, durante 1, 2, 3, sim, nos últimos 3 anos lutámos, eu e a minha equipa técnica das instituições onde estivemos para ser campeões e queremos muito ganhar sempre, 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 e devido a esse trajeto é que conseguimos construir uma carreira de sucesso. Foi assente em resultados. Agora, não podemos andar a mentir às pessoas, não podemos dizer que um projeto é de 3 anos ou 4 e depois querem que o projeto seja de 3 dias ou 4. Isso não existe. Não existe e revolta-me isso, a forma como as pessoas olham para as coisas. Se está toda a gente envolvida num projeto, então ou estamos ou não estamos envolvidos num projeto. Se não estamos, dizemos que não estamos e não mentimos a ninguém. Eu vim para um projeto de 2 ou 3 anos, não quero dizer que continuo dele até ao fim, mas enquanto viver nele é nisso que eu acredito. E se não for isto que existe, digam-me que não é isto que existe. Que eu então também faço inversão do meu pensamento. Tá aí então a resposta do técnico Luiz Castro, dividida em 3, aqui no canal Fabiano Bandeira. Só que, gente, o que gerou muita polêmica também foi o Luiz Castro falando a respeito dos gramados. Eu confesso para vocês que para mim ainda não está tão claro sobre qual gramado ele cita, porque realmente ele aponta para trás e mostra o gramado do Espaço Lonier. Só que ele fala sobre estacionar carros, e aí a gente lembra que no campo anexo do estádio Newton Santos, embaixo tem um estacionamento. E ele também fica falando a respeito de lá, não dali, que é onde estava o campo, bem atrás dele, bem à minha frente, lá no Espaço Lonier. Tudo bem, pessoal, suponhamos que o Luiz Castro esteja criticando o gramado do Espaço Lonier. Eu vinha mostrando para vocês, e daqui a pouco vocês vão ver, os gramados aqui do CT do Glorioso, e sempre elogiando. O Botafogo hoje só treina no Lonier, galera, porque o Luiz Castro prefere os gramados do Lonier. O Botafogo não treina no anexo, chegou a treinar até com o Luiz Castro no campo da Aeronáutica, mas não foi aprovado o local. E já explicando para vocês, o primeiro campo na vertical, eu nunca vi ser utilizado nesse tempo que venho acompanhando os treinamentos uma vez por semana lá no CT do Botafogo, mas é um campo que fica com a grama sempre queimadinha, mas quando você pisa nele, ele está relativamente agradável, tranquilo. O campo onde o time treina agora, que é o campo que está na horizontal, foi preparado para este momento, porque inicialmente o time treinava lá no terceiro campo, que está na vertical. E é um campo que agora recebe grama de inverno, está sendo tratado. Na época que o Botafogo treinava naquele primeiro campo, não havia reclamação do Luiz Castro. Talvez ele esteja reclamando do campo que está na horizontal,
porque ele não falava sobre o gramado, nem off com a gente lá no CT. Vocês viam aqui nas lives que eu fazia e vou continuar fazendo, se Deus quiser, no Espaço Lonier. Ele sempre chega, cumprimenta a imprensa, fica trocando uma ideia. E nunca foi motivo de reclamação o gramado, nunca foi motivo de problema para o Luiz Castro, pelo menos no papo com a imprensa. Vou mostrar para vocês as imagens. E é claro que não dá para tirar conclusão pelas imagens, galera. Muitas vezes a gente vê gramado bom, mas a imagem engana. Só que lá no Lonier eu também não vejo, por exemplo, buraco nos campos. Pode ser que o gramado esteja duro, pode ser que o Luiz Castro esteja reclamando disso. E na volta eu quero também trazer um outro elemento em cima da fala do treinador. E eu entendo algumas situações trazidas por ele. Veja os gramados do Espaço Lonier do CT do Glorioso. Estamos no CT do Glorioso. Aqui o gramado do meio, onde os jogadores vêm treinando. Gramado lá do fim, onde eles treinavam anteriormente. Está passando por adaptações, grama de inverno. Nós vamos chegar lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Pelo menos vocês têm imagens aqui no canal Fabiano Bandeira para que possam pensar e refletir em cima do que falou o treinador. Agora, para mim pareceu um grito, um pedido por ajuda do técnico Luiz Castro. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor para dizer se ele está certo ou errado. Eu quero dizer para vocês o seguinte, ele quis mostrar para a torcida, talvez, que o Botafogo está muito atrás em termos estruturais e que ele tem que trabalhar demais para diminuir essa distância dentro do campo. Olha, não temos condições, não temos um espaço adequado, temos muitos problemas estruturais e temos que passar por cima de tudo isso, já que pensam o tempo todo em resultado. Linkando aqui os temas por ele falados na coletiva. Ele falou sobre projeto, ele falou sobre resultado, ele falou sobre pressão, ele falou sobre estrutura. E como o Textor está no Brasil, pode ser que o Luiz Castro esteja também querendo mostrar para o mandatário, para o acionista majoritário do Botafogo, que ele precisa de uma sinalização a respeito de envolvimento do Textor com essa questão estrutural do clube. Aí são nuances que devem ser conversadas internamente. Luiz Castro e John Textor teriam reunião ou reuniões nos dias nos quais o John Textor está aqui no Brasil. E vamos esperar então as cenas dos próximos capítulos. Tomara que o John Textor observe isso, que o Botafogo caminhe para se estruturar da melhor maneira e que o Luiz Castro tenha mais tranquilidade para trabalhar e consiga fazer o time jogar um futebol bom para que vença a maioria dos adversários no Campeonato Brasileiro e alcance aí grandes coisas ainda na temporada de 2022. E falando a respeito de campo e bola, não sabemos ainda quais jogadores vão voltar para o clássico de amanhã contra o Fluminense. Hoje deve sair a relação do Botafogo para o clássico vovô. Se eu fosse o técnico Luiz Castro, manteria o esquema com 3 zagueiros. Iria com os 2 alas, 3 zagueiros, 2 homens por dentro, um homem aberto na direita mais à frente, um centroavante, um homem aberto na esquerda mais à frente também. Já falei um pouco aqui no vídeo de ontem, falei na live também a respeito dessa parte tática. A ideia é falar mais ainda antes do clássico sobre esses encaixes para que possamos vencer o Fluminense. Mais de 26 mil ingressos vendidos. Espero que a torcida esgote, tomara que compre todos os ingressos e que façamos uma grande festa no nosso estádio, na nossa casa, galera. O Botafogo tem plenas condições de vencer o Fluminense, não vai ser fácil, apesar de todos os problemas. Vamos observar o que vai fazer o técnico Luiz Castro e como vai ser o comportamento dos jogadores. Tem que ser do que foi feito contra o Inter
pra cima. Aquilo foi lindo, foi épico, fica na história, mas já passou. O Inter, inclusive, até venceu ontem por 3-0 o Coritiba, deixando claro que o que o Botafogo fez no Beira-Rio foi realmente muito impactante. Vamos torcer, fogão na cabeça, estamos juntos, aquele abraço, saudações alvinegras. Valeu, fui!